Boa noite, meus irmãos. É com muita satisfação, com muita alegria, estamos aqui reunidos para mais um Conexão com Deus. Hoje, segunda-feira, 12 de abril de 2021. Estamos realizando, conforme determinação do governo, as nossas reuniões não presenciais. Mas nós sabemos que a igreja é a comunhão dos santos e que nós somos santuários do Espírito Santo. No impedimento de não podermos congregarmos presencialmente, estamos juntos através da transmissão online. Eu convido você que está aí para que se ajunte a nós em espírito, em verdade, um só coração, no nome de Jesus, para que nós possamos adorá-lo nesta noite, para que nós possamos ouvir a sua voz através da exposição da palavra. E convido você, como se todos estivessem aqui cheios, ficassem de pé, e nós abrirmos aí livro dos Salmos, capítulo 33, versos 20 a 22. Diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, no Senhor, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Louvado seja Deus. Essa é a nossa oração, a nossa total dependência de Deus. Vamos ficar de pé e vamos entoar 3 cânticos de adoração, de louvor ao nosso Deus. Adorá-lo com esse cântico, bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado
Que Ele aceite o nosso louvor. Necessitam de um amor perfeito.
Antes de nós termos a exposição da palavra com o pastor Hernandes, nós vamos orar. E vamos orar baseados lá em Hebreus capítulo 4, quando o autor da carta, que nós não sabemos quem foi que escreveu, só o Espírito Santo sabe. Diz assim nos versos 14 do capítulo 4, a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui é o lado da divindade de Jesus. Depois o autor vai colocar o lado da humanidade de Jesus. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui nós temos Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E por ser ele verdadeiramente homem e ser Deus, ele, após a sua exaltação, ele está entronizado na presença de Deus. E ele nos dá acesso à presença de Deus. Por isso que o autor diz assim: acheguemo-nos. E o termo está no plural, porque é para todos. Acheguemo-nos, portanto. Esse portanto aqui é porque se Jesus Cristo, ele é Deus, ele é homem, e na sua humanidade ele foi tentado em todas as coisas sem pecado, ele pode nos socorrer, nos ajudar. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar nesse momento, orar uns pelos outros, orar pelos nossos enfermos, orar pelo nosso país, como foi cantado aqui, sara esta nação, né? Vamos orar pelas autoridades constituídas, vamos agradecer a Deus porque as pessoas estão sendo vacinadas, mais de 1 milhão de pessoas por dia recebendo a vacina hoje, os policiais, os professores aqui em São Paulo. E se Deus quiser, nós vamos sair dessa pandemia, né? E se não sairmos, nós vamos aprender a conviver com ela, tá certo? Que Deus dê sabedoria aos governantes, que Deus tenha compaixão também dos médicos, dos profissionais de saúde que estão aí lutando na frente de batalha. Deus sabe todas as coisas, Ele é o juiz supremo, Ele julga a todos com justiça e equidade. Ele também é o Deus que está sentado no trono da graça. Então nos acheguemos a Ele através da oração agora. Se você estiver aí na sua casa, se você quiser, ajoelhe-se, né? Dobre o seu joelho, ore com sua esposa, com seus filhos, com quem você estiver aí. Se você estiver no quarto de hotel, no leito do hospital, esse é o momento de nós derramarmos o nosso coração na presença de Deus em oração. Tá bom? Vamos lá, vamos orar. Teremos aqui o fundo musical.
toda ousadia, baseado na justiça de Cristo, atendendo ao convite que nos é feito nesse texto, de nos aproximarmos confiantemente do Teu trono de graça. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas carências, as nossas necessidades. Talvez para muitos aqui nesta noite é o tempo oportuno do socorro do alto. Nós estamos precisando, Senhor, do Teu socorro, da Tua graça, da Tua misericórdia. E o Senhor é o Deus da compaixão, da misericórdia, porque naquilo que nós somos tentados, provados, o Senhor também passou por isso, mas sem pecado. Olha, ó Deus, para aqueles que estão sofrendo neste momento. No sofrimento, muitas vezes, vem a dúvida se o Senhor nos ama, se o Senhor está se importando conosco. O inimigo muitas vezes pode gerar ou querer infiltrar a amargura, a incredulidade, a tristeza no nosso coração. Senhor, sara-nos nessa noite, cura-nos, perdoa-nos, purifica-nos de todo pecado, de toda incredulidade, de toda desesperança. Pai, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. Coloca a Tua mão de graça sobre os governantes, sobre as autoridades constituídas, para que eles possam ter o temor do Senhor. Que o Senhor incline o coração desses homens para fazer a Tua vontade, Pai. Abençoe o pastor Hernandes, usa ele, Senhor, para falar à Tua igreja, ao Teu povo, as pessoas que estão nos assistindo. Que a Tua palavra possa cair de forma produtiva, de forma confortadora, consoladora, desafiadora para nós nessa noite. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico, depois o pastor Hernandes estará nos ministrando a palavra. Como
É um privilégio poder repartir com você nesta noite a preciosa Palavra de Deus. E eu quero ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Senhor Jesus Cristo ainda está proferindo o seu sermão, conhecido como Sermão do Monte, e depois de pronunciar as bem-aventuranças, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema uma igreja influenciadora. Uma igreja influenciadora. No texto que nós acabamos de ler, Jesus deixa de pronunciar as bênçãos, as bem-aventuranças, para tratar das responsabilidades. Ele faz uma transição daquilo que somos para aquilo que devemos fazer. Fica claro pelo ensino do Senhor Jesus Cristo que a igreja que foi tirada do mundo, está no mundo, não é do mundo, mas é enviada de volta ao mundo como testemunha no mundo. Desta forma, a igreja e o mundo são diametralmente opostos, absolutamente diferentes. A igreja que tenta ganhar o mundo, imitando o mundo, não entendeu a sua vocação. A igreja só pode impactar o mundo e influenciar o mundo na medida em que ela é absolutamente diferente do mundo. Por isso a Bíblia exorta: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a ordem categórica é: não vos conformeis com este mundo ou com este século. Na verdade, nas bem-aventuranças, Jesus Cristo já deixou claro que o mundo odeia a igreja e persegue a igreja, mas a igreja é chamada a servir ao mundo, que a odeia e a persegue. A igreja responde ao ódio e às mentiras do mundo com amor e com a verdade. É curioso perceber ainda que as duas metáforas usadas por Jesus, o sal e a luz, ao serem usados, tanto o sal quanto a luz se desgastam neste uso. Em outras palavras, Jesus está querendo nos mostrar que a nossa espiritualidade não pode ser egocêntrica. Nós estamos a serviço de Cristo no mundo, desgastando-nos, e na medida que nós nos desgastamos como uma vela, brilhamos até o fim. É curioso que nas duas metáforas usadas por Jesus, sal e luz, descreve com total clareza que o sal exerce a sua influência internamente, sem ser visto, mas a luz exerce a sua influência externamente, sem que ela deixe de ser vista.
Então, dito isto, à guisa de introdução, eu gostaria de olhar com você estas duas metáforas que Jesus usou para descrever o tema, uma igreja influenciadora. A primeira figura é a igreja como sal da terra. Confira comigo o verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vejam vocês que assim como o sal é diferente do local, do alimento onde ele é colocado, assim também a igreja é diferente do mundo onde ela está inserida. E esta figura do sal enseja-nos algumas lições. Em primeiro lugar, o sal é antisséptico e o sal inibe a decomposição. Essa é a primeira característica do sal. E esta figura usada por Jesus, certamente, era mais eloquente naquela época do que podemos compreender hoje, porque esse texto está escrito num período que pré-existiu a refrigeração. Desta forma, a única maneira de preservar naquela época os alimentos da decomposição era o uso do sal. O sal impede a putrefação dos alimentos, preservando-os da corrupção. Meus amados, este fator ainda é usado até hoje. Aqui no Brasil, sobretudo, há uma iguaria muito apreciada, mormente no Nordeste brasileiro, que é a carne de sol. E então o que acontece? O sal preserva a propriedade daquele alimento para que ele não se corrompa, dando inclusive sabor. Em outras palavras, a presença da igreja no mundo inibe a decadência desenfreada do mundo, para que habitar neste mundo seja algo suportável. A igreja de Cristo tem uma espécie de papel antisséptico neste mundo. Em outras palavras, irmãos, uma das funções da igreja no mundo é impedir que este mundo se autodestrua, que este mundo pise no acelerador, avançando de maneira indômita, célere e sem freios rumo à destruição. Jesus não disse que a igreja é o mel do mundo, mas disse que a igreja é o sal da terra. E para que o sal seja útil, ele tem que ser esfregado na carne, e ao selo ele arde, mas seu resultado é preservador. É claro que Jesus não disse que a igreja é o sal no saleiro. A igreja não deva ficar presa nas prateleiras do poder eclesiástico. A igreja que foi tirada do mundo deve estar no mundo, sendo diferente do mundo, para coibir a decomposição do mundo, influenciando, transformando, salgando, temperando, abençoando. Agora notem, com isso Jesus está querendo dizer que a igreja só pode influenciar o mundo se ela está presente lá. A igreja não é um gueto. A igreja não vive intramuros. A igreja não se isola. A igreja não pode apartar-se do mundo, porque ela tem que estar presente para influenciar. E quando você olha a história, você vai perceber que na verdade, a igreja presente na sociedade, em todos os setores da sociedade. De que maneira? Através de seus membros, em todos os níveis da sociedade, em todos os setores da sociedade, na política, no comércio, na indústria, no campo, na educação, na saúde, na segurança. Quando o crente está presente em todas essas áreas da sociedade, esse crente está lá
como um fator antisséptico para frear a corrida galopante rumo à destruição. Ele é um freio moral na sociedade. Se nós olharmos na história, as grandes conquistas, os grandes avanços, os grandes benefícios da sociedade são fruto do cristianismo, como o sistema universitário, por exemplo. Foi o cristianismo que introduziu as artes, a música, a pintura, a literatura. Foi a igreja cristã que iniciou o grande movimento beneficente no mundo ocidental. Foi a igreja que restabeleceu a dignidade da mulher, da criança. São os princípios do cristianismo que levou o mundo a vencer a vergonha da escravatura, do tráfico de gente, de seres humanos. Então é a igreja presente que inibe o mundo de celeremente rumo à destruição. Mas a segunda coisa que esta figura traz para nós é que o sal, além de ser antisséptico, o sal é também o condimento que dá sabor. Uma comida sem sal ou insossa é totalmente desagradável. Se o mundo fosse deixado à sua própria sorte, sem a presença da igreja de Deus, a vida perderia o sabor, perderia a alegria, porque a Bíblia diz que é na presença do Senhor que tem alegria, e o cristão vive na presença do Senhor, o cristão anda na presença de Deus, e quando ele está presente na sociedade, as coisas passam a ter melhor significado e mais sabor na vida, no casamento, na criação de filhos, na família, no trabalho, em todos os setores da sociedade. É necessário que haja ali a presença do sal para dar sabor. É bem verdade que o que estraga, o que arruína, o que apodrece, o que faz cheirar mal, o que torna o ambiente insuportável, é o pecado. O pecado é maligníssimo, o pecado cansa, o pecado adoece, o pecado enfraquece, o pecado tira o sabor da vida, o pecado leva as pessoas a desistirem da própria vida. É por isso que a presença da igreja é tão importante, porque é a presença da igreja que dá sentido à vida e dá sabor, porque a igreja apresenta Jesus, aquele que pode transformar, aquele que pode libertar, aquele que pode perdoar, aquele que pode salvar. Por outro lado, pegando a figura, se uma comida sem sal é intragável, uma comida salgada demais também é insuportável. É por isso que a presença da igreja precisa ser uma presença doce, ao mesmo tempo que ela é sal. É uma presença agradável e não intolerável. Não é com legalismo, não é com farisaísmo, não é com falsa espiritualidade, não é apontando o dedo, não é sendo uma igreja que oprime em vez de trazer a vida plena, abundante, maiúscula que temos em Cristo Jesus. Mas a terceira coisa que esse texto pode nos sugerir, que a figura do sal, além de ser antisséptico, além de dar sabor, o sal provoca sede. Provoca sede. E é interessante isso, porque a ideia aqui é de que nós vivemos num mundo caído, que não tem apetência pelas coisas espirituais, que não tem sabor pelas coisas lá do céu, que não tem apetite pelas realidades espirituais. E quando o crente, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua maneira de viver na família, no trabalho, nos seus negócios, no seu lazer, na sua comunidade, no seu bairro, na sua vizinhança, entre a sua parentela, a vida dele é tão bela que as pessoas olham e dizem: o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ele é assim? Por que ele é tão diferente? Como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja contava com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Mas ainda, o sal, para ser útil, ele precisa conservar a sua salinidade. Jesus Cristo alertou sobre isso. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Na verdade, a eficácia do sal é condicional. O sal só é útil se ele conservar a sua salinidade. E é curioso entender isso, porque o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Porém, não obstante, pode ser contaminado por impurezas, tornando-se então inútil ou até mesmo perigoso. Se o cristão perder a sua pureza, se ele se imiscuir e se misturar com aquilo que não é compatível com a fé cristã, na sua crença, nos seus valores, na sua vida, na sua prática, e a vida dele perder essa característica de ser íntegro, de ser legítimo, de ser puro, de ser um representante do Cristo vivo no meio da sociedade, ele perde a sua salinidade, e perdendo a sua salinidade, perdendo a irrepreensibilidade do seu testemunho, ele não tem mais utilidade nem para ser adubo, precisa ser chão para ser pisado pelos homens. Então fica aqui o alerta para você e para mim, da necessidade de conservarmos a salinidade para sermos uma igreja influenciadora na sociedade. Pois bem, deixe-me agora olhar a segunda metáfora que Jesus usou. A igreja é a luz do mundo. Versos 14 e 15. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ser claro com você é que se o sal influencia internamente, sem ser visto, a luz influencia externamente, sem poder de deixar de ser vista. Ser vista por todos, servir de guia, servir de advertência. A vida seria insuportável sem a luz. É por isso que na obra da criação, no primeiro dia, Deus criou a luz. Haja luz e houve luz. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência, porque sem a luz este mundo seria um vazio obscuro. Em outras palavras, meus irmãos, a vida da igreja é a sua primeira mensagem. A igreja não apenas tem uma mensagem, a igreja é a mensagem. Se ela tem vida, se ela tem testemunho, então ela tem proclamação. Mas se ela não tem vida, se ela não tem testemunho, se ela está nas trevas, ela não tem como pregar, ela não tem como proclamar. Sabe por quê? Porque a vida precede o trabalho, o exemplo é mais importante do que a atividade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, verso 15, ele diz que nós devemos resplandecer como luzeiros neste mundo, de tal forma que a luz, para ser útil, ela não pode ser escondida, nem debaixo do alqueire, nem debaixo da cama. São as duas figuras usadas nos evangelhos. Talvez alqueire, uma medida de cereais, apontando para o comércio, para o lucro, para o dinheiro, e a cama apontando para o descanso ou para o prazer. Nós não podemos esconder essa luz, abafar essa luz, seja na forma de lidarmos com dinheiro, seja na forma de lidarmos com sexo ou com prazer. As duas áreas podem atingir o nosso testemunho como luzeiros deste mundo. Então, eu gostaria que nós olhássemos aqui algumas lições dessa metáfora usada por Jesus. A primeira delas é que a luz, em qualquer lugar do mundo, é símbolo da verdade. O mundo jaz do maligno. E o maligno é o pai da mentira. Seu reino é um reino de trevas.
há mentiras filosóficas, há mentiras morais, há mentiras espirituais. E desta forma, queridos irmãos, as pessoas são prisioneiras pelo engano desta mentira. A verdade traz luz, a verdade é luz. E diz a Bíblia que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O mundo jaz nas trevas. E estas trevas não são ignorância. Porque há muitas pessoas que galgam os degraus mais altos do saber humano. Chegam ao apogeu da academia, do conhecimento, das artes, da ciência, do saber. E não obstante estarem no pico dos montes do saber humano, ainda jazem mergulhadas num caudal de trevas. Porque essas trevas são morais e espirituais também, e sobretudo. A presença da igreja, portanto, aponta o caminho da verdade, porque prega Jesus e Ele é a verdade, porque abre a Escritura e expõe a Escritura, e a Escritura, a palavra de Deus, é a verdade. E quando o homem tem um encontro com Cristo, ele não anda mais em trevas, ele não fica perdido, sem rumo, sem direção na vida, porque aquele que segue a luz sabe para onde vai, ele não cai em abismos. Mas em segundo lugar, no mundo inteiro a luz é símbolo de pureza, de impureza. A luz é símbolo de pureza. A escuridão, as trevas escondem a sujeira do pecado. O pecado é imundo, a iniquidade se aninha sob as asas da escuridão. Na escuridão do coração humano, sem Cristo e não regenerado pelo Espírito Santo, ali está aninhado todos os maus desejos, todos os maus desígnios, o adultério, o roubo, o assassinato, a mentira, a maldade, a promiscuidade, tudo isso está lá de trás das cortinas, na escuridão. Até que chegue a luz, até que a luz acende, e as pessoas podem ver onde está a sujeira. A presença da igreja, com o seu testemunho, com a sua pregação, traz luz, traz direção, aponta para a sujeira e aponta também para a forma do homem encontrar a purificação, que está no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Mas em terceiro lugar, a luz é símbolo de vida. Notem isso, não tem vida sem luz. Se você parar para perceber, não haverá luz, não houver a luz, com certeza não haveria o fenômeno da fotossíntese. Sem fotossíntese não haveria plantas. Se não houvesse plantas, não haveria oxigenação. Se não houvesse oxigenação, não haveria condição de sobrevivermos. Então veja você que é a luz que produz a vida, que fertiliza o solo, as plantas. Essa figura aponta para a igreja precisa brilhar, e na medida que ela brilha, resplandecendo a glória de Deus, na medida que ela brilha, refletindo a luz do seu Senhor, que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, aí começa a existir vida. Vale destacar que Jesus Cristo no Evangelho de João usou 7 afirmações muito interessantes para se autodefinir. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Porém, destas 7 figuras, uma delas ele reparte conosco. Ele disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo.
Mas ele diz aqui em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. É importante você entender isso, porque a igreja não é luz do mundo na mesma medida em que Jesus é luz do mundo. E eu vou lhe fazer uma pergunta muito simplória. O sol brilha? E a sua resposta óbvia é: claro que brilha. Por que que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus é a luz verdadeira porque ele é o sol da justiça, ele tem luz própria. Deixe-me fazer uma segunda pergunta: a lua brilha? E você responde sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Pois eu quero lhe dizer que a igreja não é luz do mundo, como Jesus é luz do mundo. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete a luz de Cristo, porque ele é o sol da justiça. Quando a igreja está presente, ela comunica a vida, porque ela reflete a luz daquele que é a vida. Mas ainda em quarto lugar, a luz é símbolo de direção. Quando você está viajando de avião, está voando, e você vai pousar em qualquer aeroporto do Brasil ou do mundo, se tiver de noite, você vai ver que aquela pista está ladeada por luzes, para apontar certa pista para o piloto pousar com segurança. A luz aponta o caminho, aponta a direção, traz segurança. Quem anda na luz não tropeça, porque Jesus é a luz do mundo. Se você andar com ele, você não tropeça, você sabe onde vai. Mas mais do que isso, de apontar direção, em quinto lugar, a luz é símbolo de alerta. Quando você está viajando de carro pelas noites nas estradas brasileiras, cheias de curvas e nem tão bem conservadas, você vai perceber que onde há um buraco maior, ou onde há uma cratera maior, ou onde há um problema maior, há uma luz apontando: olha, para, freia, diminua a velocidade, tem perigo aqui, está apontando o risco, apontando o perigo. Quando a igreja está presente no mundo, ela aponta os perigos que este mundo está enfrentando, o abismo, a perdição eterna, mostrando para os homens: cuidado, cuidado, arrependa-se enquanto é tempo. Mas eu queria concluir então, porque Jesus faz uma aplicação no verso 16. Depois que mostra que a igreja precisa brilhar e não se esconder, precisa ser como uma cidade no alto de um monte, e como a luz no velador. Ele diz no verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A igreja não pode se esconder entre quatro paredes. A igreja precisa de ir lá fora onde as pessoas estão. A igreja precisa se inserir como sal. A igreja precisa aparecer como a luz diante dos homens, para que quando os homens olharem para a igreja, possam ver as boas obras, a evidência da fé, o testemunho cristão. E quando o mundo, os homens olharem para a igreja e verem nela suas boas obras, o mundo não exaltará a igreja, o mundo exaltará o Deus da igreja, o Senhor da igreja, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja não foi chamada a fazer propaganda dela mesma, a aplaudir a ela mesma, a glorificar a ela mesma, a exaltar a ela mesma. A igreja foi tirada do mundo para estar no mundo, não sendo do mundo, para testemunhar ao mundo. E na medida em que ela vive, e na medida em que ela prega, e na medida em que ela exerce misericórdia, os homens veem as suas boas obras e reconhecem que a razão de ser desta igreja é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a bondade de Deus. E os homens são endereçados não a glorificar a igreja, mas a glorificar o Deus da igreja. Eis o nosso desafio, nesse tempo tão difícil em que o Brasil vive.
onde tantas vezes a imprensa, a mídia, proclama mais os escândalos da igreja do que as virtudes da igreja. Onde tantas vezes a igreja vive para si, ou encurralada entre quatro paredes, sendo sal no saleiro, e sendo luz debaixo do alqueire. O desafio seu e meu, o desafio nosso, é de sermos sal, é de sermos luz. Sal que influencia internamente, luz que influencia externamente. Sal que precisa ser esfregado, sendo diferente do ambiente onde está, para influenciar o ambiente. E luz que aponta rumos, que aponta direções, que aponta os perigos, que traz calor, que traz vida, que traz sabor para a vida e sentido para a vida. Que Deus nos ajude a ser esta igreja influenciadora. Que Deus nos ajude a praticar as boas obras, para que os homens, ao vê-las, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, depois dessa palavra tão encorajadora, tão instrutiva, nós vamos cantar o cântico Brilha Jesus, é isso? Brilha Jesus. Vamos cantar esse cântico e você terá a oportunidade de consagrar a Deus os dízimos, as ofertas, a contribuir para a campanha das cestas básicas. Nós estamos levantando, já ultrapassamos 50 mil cestas, o nosso alvo até o final do mês de abril são 60 mil cestas, tá certo? Então, com generosidade, com amor, para que a igreja possa continuar realizando as boas obras da fé. Vamos lá. Bem no meio das trevas.
Senhor Deus, dá-nos a tua graça, dá-nos, ó Deus, a tua força, o poder do teu Santo Espírito, para que nós possamos, como igreja, individualmente, coletivamente, sermos o sal da terra e a luz do mundo. Deus usa cada pessoa que está aqui, cada irmão, usa a igreja de Cristo, usa a igreja de Pinheiros e as demais igrejas, para que nesse mundo tenebroso, nesse tempo de pandemia, de crise, não sejamos, ó Deus, uma igreja acusadora, mas uma igreja testemunha, uma igreja que testifica, que fala, que ama, que serve. Dá-nos a graça, Senhor, assim como o sal e a luz, de nos gastarmos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Para que a glória do Senhor seja vista através de nós. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por cada pessoa que está nos assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo, estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, pastor Hernandes, muito obrigado à banda Master, muito obrigado aos meninos que estão trabalhando aí na transmissão, câmera, pessoal que dá o apoio logístico, os diáconos, muito obrigado por vocês estarem aqui. A igreja não está fechada. Nós estamos chegando aí até você. Queremos desafiar você, o pastor Mariano, que é o superintendente, o supervisor da nossa junta de missões de Pinheiros, e é o nosso executivo. Amanhã ele estará viajando para correr os campos até a Paraíba, Pernambuco. Porque a Paraíba fica depois de Pernambuco, passando pela Bahia, visitando os nossos campos missionários. E ele está levando 200 kits desse aqui. Eu gostaria que você entrasse, por favor, entrasse no site da editora Hebron e adquirisse esses 3 livros que formam um comentáriozinho simplificado do Novo Testamento. Todo o dinheiro na venda desse material vai para os projetos da Paraíba. Hoje, nós, pela bondade de Deus, fechamos, pastor Hernandes, 87 mil a compra e a confecção da estrutura do galpão da cidade de Esperança, na Paraíba. Louvado seja Deus. Os irmãos paraibanos já têm o templo, já têm o terreno, então nós vamos fabricar e vamos levar lá e montar. Então vocês aí de Esperança, prepara o terreno aí, cava os buracos, prepara tudo, porque vai chegar o caminhão truque aí e vai montar isso em 5 dias. Toda a estrutura de cimento, com estrutura de ferro e também telha sanduíche, aquela telha para aliviar o calor na Paraíba, não é isso? Então, nós vamos construir, se Deus quiser, 5 igrejas por ano aí na Paraíba, em parceria com os paraibanos, com os irmãos daí. Então, eu quero desafiar você, se você quer ajudar o trabalho na Paraíba, adquira esse material pela editora Hebron. Entra no site agora aí. Se você quiser fazer uma oferta, pode ser qualquer valor, mas você põe lá 70 centavos. 70 centavos, que é o código da Paraíba. Certo? Não vai confundir com o código do DDD, não. É 70. Tá certo? Faça uma oferta generosa, porque nós queremos plantar 50 novas igrejas na Paraíba, igreja presbiteriana, em parceria com os irmãos paraibanos, com você, o prazo máximo de 10 anos. Nós vamos ajudar os trabalhos que estão lá. Estamos também comprando um imóvel na cidade de Sumé. O nosso irmão aqui vai comprar e doar por R$200 mil um prédio na praça principal de Sumé, na Paraíba. Deus seja louvado. Se você quer investir em missões, seja um parceiro da igreja presbiteriana de Pinheiros, porque nós somos uma igreja missionária. A nossa editora é missionária, a IPP TV é missionária, tudo aqui é missionário. Tá certo? Tudo. Até a banda Master, que é missionária também. Tá certo?
Louvado seja Deus por isso. Segue a vida, tá bom? Amanhã, Mulher Esperança à tarde. Quarta-feira à noite, o culto de libertação, chama... Eu esqueço o nome, rapaz, é uma confusão. Como é que é o nome do culto? Não. Restauração. Restauração pela palavra. Baseado no Salmo 19, 7. Na quinta-feira, o culto aqui comigo. E a banda que sobrar, não sei quem vem aqui, hein? As bandas da igreja, grande comissão, pregando o evangelho e falando dos projetos missionários. Semana passada nós mostramos aqui o projeto da Itália. E hoje, uma igreja lá de Brasília, pastor Samuel, lá de Brasília, disse, pastor Arival, vou mandar um casal de missionários para ajudar a plantação da igreja por um período lá na Itália. Louvado seja Deus por isso. Tá certo, meu irmão? Deus abençoe você. Continue nos assistindo pela IPP TV, 24 horas no ar. Se você não se inscreveu ainda, entra lá, se inscreve e põe um negócio do sininho, né, pastor? Tem um negócio do sininho lá, você põe lá, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado.